Bem, meus irmãos, boa noite. Quero convidá-los para que abramos a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. No domingo passado, nós estudamos o capítulo 1. E hoje nós vamos estudar o capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Na verdade, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, apesar que nós vamos utilizar apenas 3 versículos como base da nossa mensagem nesta noite. Mas acompanhe comigo a leitura. Vou ler desde o versículo 1, palavra de Deus para o nosso coração, assim nos diz as Escrituras: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Senhor, continua nos abençoando nesta noite. Que o ministro interior, o Espírito Santo, ilumine o nosso entendimento. Como nós já oramos, Senhor, fala o nosso coração por meio da Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, o pastor Robson, enquanto estava cantando e falando a respeito daquele primeiro cântico, hino que nós cantamos, Castelo Forte, mencionou a Reforma Protestante, e nós já temos 508 anos de Reforma Protestante, caminhando para 509 anos. E se eu te perguntasse o que foi a Reforma Protestante na história da humanidade, que tipo de resposta você daria? Nós temos despertamentos espirituais na história, nós temos avivamentos e nós temos reforma. A reforma é aquela que abala as estruturas de uma sociedade. O despertamento pode ser uma comunidade local, na vida de uma pessoa. O avivamento pode ser até regional, mas a reforma ela tem dimensões mais profundas. E eu, pensando numa forma de resumir a reforma protestante do século XVI, penso que é a supremacia das Escrituras sobre as tradições, ou sobre a tradição. É a supremacia da graça sobre a lei e a supremacia da fé sobre as obras. Não que não seja importante a tradição, ou a lei, ou as obras, cada um tem o seu lugar. E se nós pensamos também nos benefícios da reforma, listei também alguns aqui, poucos, de muitos: acesso direto às Escrituras, ênfase na graça e na fé, na salvação, o impulso à educação e à alfabetização, a transformação da ética laboral, a promoção da liberdade de consciência e culto, a modernização
da sociedade e do governo, o impacto cultural profundo, doutrinas como a justificação pela fé, o sacerdócio universal de todos os crentes, o lugar da artes, glorificando a Deus. Então, são muitos e muitos benefícios da reforma, exceto que os princípios da reforma estavam já há muito tempo atrás. Mas Deus, na sua soberana vontade, o que dirige os tempos, a agenda está nas suas mãos, a agenda do universo. Então, ali no dia 31 de outubro de 1517, aquele dia foi um divisor de águas na história. E foi deflagrada a reforma, a imparável reforma protestante. Aquela frase que ficou conhecida muito tempo atrás, lá no IV século, não posse non peccare, de Agostinho, de Hipona, lá no IV século, quando ele estava descrevendo a condição humana após a queda, falando dos efeitos noéticos do pecado. O pecado afetou a nossa mente, o pecado afetou o nosso coração, o pecado afetou todas as nossas faculdades. Portanto, aquilo que nós acabamos de ler nas Escrituras, nós, sem Cristo, estamos mortos nos nossos delitos e pecados. O texto que nós lemos conta a nossa história, fala que nós somos criminosos, porque nós estávamos em delitos, mas também fala que nós estávamos mortos, fala que nós somos pecadores. Então, o nosso currículo não era tão bom, né? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e nós não podíamos fazer nada por nós mesmos, nem por nossa força, nem por nossa performance. Nós necessitávamos de um Redentor. Essa expressão de Agostinho, não posso não pecar, significa eu não posso não pecar, e reflete a ideia do pecado original, da depravação total. O ser humano está em uma condição em que é inevitável que peque. Ele peca porque ele é pecador. E constantemente, e diariamente, e todos os dias. Paulo escreve essa carta, hoje pela manhã eu citei o propósito pelo qual Paulo escreveu essa carta. E Paulo, ele está preso em Roma, irmãos. Ele está preso e ele está pensando nos privilégios, nos benefícios da obra de Cristo na vida do seu povo. Então ele escreve algumas cartas de lá, e uma delas é a carta aos Efésios, e ele, no versículo 6 que nós lemos, ele resume para mim toda a ideia da carta. Ele diz, juntamente com ele, falando da nossa união mística com Cristo, ele morreu a nossa morte, ele ressuscitou e nós ressuscitamos com ele. Nós estamos ligados a Cristo pela sua obra e por aquilo que ele fez, por amor de nós. Então ele diz, lá no versículo 6, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A nossa posição espiritual em Cristo Jesus e o privilégio que nós recebemos, benefícios da obra de Cristo, por amor de nós, nos coloca em um lugar que nós não temos dimensão. Meus queridos irmãos, se nós tivéssemos, nós pensaríamos muito antes de pecar. Antes de tomar as decisões, antes de fazer qualquer coisa. Nós esquecemos com muita facilidade os benefícios espirituais da obra de Cristo imputada a nós. Tudo que ele fez por nós. Então, Paulo fala sobre isso, esses benefícios espirituais que recebemos em Cristo. E também ele conta aqui um pouco da nossa história nos primeiros versículos do capítulo 2. Ele diz que nós estávamos mortos, que nós éramos criminosos, que nós éramos transgressores, que nós estávamos sob a influência do mundo, que nós éramos filhos das trevas e que nós éramos escravos da concupiscência. E em todo mundo, todas as religiões, existem apenas duas formas de encontrar a salvação. Ou por obras, ou por graça. Ou por obras, ou por graça. Bryan Chapell diz o seguinte: antes de nossa salvação, embora estivéssemos vivos fisicamente,
estávamos mortos espiritualmente, incapazes de viver com Deus. Nossa falta de santidade nos impedia de ter um relacionamento vivo com Deus, que é santo. Então, quando Paulo escreve essa carta aqui, e especificamente no capítulo 2, nós vamos meditar dos versículos 8 até o versículo 10 a respeito da obra da salvação. A obra da salvação. É uma obra de Deus na nossa vida. Como que Deus faz isso? De que maneira Deus faz isso? Tem muitas e muitas lições que nós podemos tirar. Mas eu quero compartilhar com os irmãos apenas 3 nessa noite. A obra da salvação. Lá no versículo 8, em primeiro lugar, diz assim: porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos. Que lugar ocupa a graça de Deus na obra da salvação? Essa é a pergunta que nós precisamos responder. A graça é a base da salvação. A graça é a base da salvação. Pela graça sois salvos. A graça é soteriológica, ou seja, ela é salvadora. Lá no capítulo 2, versículo 11 de Tito, diz que a graça de Deus se manifestou salvadora aos homens. Essa graça é a graça que salva. Essa graça é a graça que transforma. Então, ele é a base da nossa salvação. E essa base existe porque é obra sacrificial e substituta de Cristo na cruz. Ele pagou a nossa dívida, ele morreu a nossa morte, ele ocupou o nosso lugar. Por isso que é graça e por isso que é de graça. Porque aquilo que eu deveria fazer, ele fez no meu lugar. E quando nós estávamos lendo o texto aqui, meus irmãos, a gente pode ter histórias diferentes de conversão, mas nós temos algo em comum. Todos nós estamos descritos aqui, nesses primeiros 3 versículos de Efésios, capítulo 2. Todos nós estávamos mortos, nós éramos transgressores, havíamos cometido todos os delitos, somos pecadores, andávamos conforme o curso deste mundo e éramos filhos do diabo, filho das trevas, todos nós. Mas aí teve a intervenção de Deus. E às vezes a gente vai lendo e nos passa alguns detalhes. Meus irmãos, nós estamos lendo aqui nossa história, versículo 1, nossa história, versículo 2, nossa história, versículo 3. Aí no versículo 4, uma intervenção soberana de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, o nosso estado, uma intervenção de Deus na nossa história, mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus interveio, Deus entrou na nossa história, Deus não permitiu que nós continuássemos no mesmo estado espiritual que nós nos encontrávamos, por causa do seu grande amor e por causa da sua graça. Meus irmãos, lá no século XVI voltou à tona a doutrina da graça na salvação. Já lá nos tempos de Agostinho, já tinha condenado aquela visão semi-pelagiana de que o pecado não afetou totalmente as faculdades humanas. Existia no homem, segundo Pelágio, as mesmas condições que tinha Adão e Eva quando criados por Deus. Eles poderiam escolher entre o bem e o mal, livre-arbítrio. Então eles não acreditavam na doutrina da depravação total. Eles acreditavam que o homem podia buscar Deus por sua própria conta. E é por isso que Agostinho fala, eu não posso não pecar, porque a minha natureza é pecaminosa, porque as minhas inclinações são pecaminosas, porque o meu coração segue sempre o pecado, porque se Deus não vem, não me salva e não me transforma, eu continuo seguindo o curso deste mundo. Então, aqui, quando nós falamos do nosso estado e quando nós pensamos na graça de Deus, a graça de Deus é o favor imerecido. A graça e misericórdia de Deus são objetos. Nós somos objetos da graça e da misericórdia de Deus todos os dias da nossa vida.
todos os dias quando nós acordamos. Nós fomos alcançados por essa graça que é maior e melhor do que a própria vida. Nós fomos alcançados e estamos sendo transformados constantemente. Pastor, mas o que significa graça e misericórdia? Teologia tem algumas definições, mas eu vou te contar uma historinha. Talvez essa historinha você já ouviu várias vezes. Imagina que você, pai, diz para o seu filho, olha, você precisa fazer isso, porque se você não fizer isso, eu vou ter que te corrigir, vou ter que te disciplinar. Você já falou 1, 2, 3, 4 vezes. Aí o filho te desobedeceu. Você fala, ó, você tinha falado para ele assim, se você não me obedecer, o papai vai tirar o cinto e vai te dar 10, como é que fala? Cintadas. Na minha época é o currião, hoje é o cinto. Cintadas. Aí o filho vai e desobedece. Aí o que o pai tem que fazer? Tem que cumprir a palavra dele, não tem? O filho vem aqui, tira o cinto, leva lá para o quarto. 1, 2, 3, 4, 5 e para. Aí o filho fica, ué pai, não eram 10? Eu quero que você tenha uma lição do que é misericórdia. Você merecia 10, mas você recebeu só 5. E o menino está com aquele negócio na cabeça. O pai sai, o menino fica pensando no que é misericórdia. Aí o pai passa arrumadinho e fala, arruma aí, menino. Nós vamos ali tomar um sorvete. O que você mais gosta? Peraí, não estou entendendo nada. Pai, mas eu não desobedeci o Senhor. Eu quero que você tenha uma lição sobre a graça. Você merece, mas não recebe. Misericórdia. Você recebe, mas não merece. Graça. A graça de Deus. Eu recebo, mas eu não mereço. A misericórdia, eu deveria receber a punição, o castigo, mas Deus, Pai, fez cair sobre Deus Filho todas as culpas dos nossos pecados sobre Ele. Ali Deus foi misericordioso, amoroso, justo ao mesmo tempo. Então, a graça é a base da nossa salvação, é o favor imerecido. Eu recebo as bênçãos de Deus sem as merecer. A obra da salvação não está baseada nas nossas qualidades, nas nossas obras, na bondade ou na nossa capacidade. É pura misericórdia divina. É Deus agindo em nosso favor quando nós merecíamos apenas a condenação. E Paulo escreveu isso lá em Romanos, capítulo 3, versículo 24. Ele diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A graça não é recompensa por algo que fizemos. É um presente que Deus nos oferece porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. E é eternamente. E é só por causa disso. Cristo pagou o preço total na cruz. Sem a graça não há salvação. Ela é a base, ela é o alicerce sobre o qual toda a nossa redenção repousa. E nela não há mérito humano, apenas a bondade soberana de Deus. E não há nada forânea à graça de Deus. Ela é única, absoluta, é a única base da nossa salvação. Mas falando sobre a obra da salvação, além de meditar sobre a graça como sendo a base da salvação, o versículo 8 ainda nos diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Se a graça é a base da salvação, a fé é o meio pelo qual eu recebo essa salvação. Sem fé, é impossível agradar a Deus. É mediante a fé que nós recebemos a salvação. Significa que essa fé é como a mão aberta que recebe gratuitamente o presente da salvação. A graça chega junto com a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça
e a fé chegam juntas e não nasce de nada que nós fazemos ou merecemos. É pura graça de Deus, presente de Deus. Diz o texto, a fé é um dom de Deus. É Deus quem dá. Até para adorar a Deus nós precisamos dele. Porque sem fé, nós não podemos agradar a Deus. E sem fé, nós não podemos crer em Deus. Sem fé, nós não encontramos redenção. É o meio pelo qual Deus opera a redenção na nossa vida. Fé é crer, é confiar, é acreditar na obra do Senhor Jesus, é se arrepender dos seus pecados e é apropriar-se daquilo que Cristo fez em favor de nós. E a forma de se apropriar da obra redentiva que Cristo fez, por enquanto Ele fez, está lá. Mas como ela chega no meu coração? Somente pela fé. A fé é que traz esse movimento do Calvário para o meu coração. Eu creio, eu confio e eu me rendo, porque eu creio que Cristo morreu no meu lugar, não só no seu, no meu. Por isso que a fé é pessoal. E essa fé é operada pelo próprio Espírito de Deus. É Deus quem coloca fé no nosso coração. A igreja não pode produzir fé. Ninguém pode produzir fé. É obra santa. É obra do Senhor. É dom de Deus. Deus é o mentor da salvação, o executor e o consumador. A graça é a base, mas a fé é o meio pelo qual nós somos salvos. Calvino escreveu, a fé é um instrumento pelo qual recebemos a graça de Deus. Não é a fé que nos justifica, mas Cristo que é recebido pela fé. Cada coisa no seu lugar. A fé não é o fundamento, ela não é a base, ela não é causa, mas ela é o meio pelo qual nós nos apropriamos dessa salvação que está em Cristo. É a fé salvadora na obra de Cristo. E a fé salvadora, ela é diferente, ela é confiança pessoal em Cristo. É dizer, eu confio em Jesus, confio que os meus pecados foram perdoados na cruz. Cristo morreu por mim, eu confio que por graça o Senhor morreu no meu lugar. A fé, irmãos, não é apenas conhecimento. A fé tem a ver com relacionamento, com intimidade com o nosso Senhor Jesus. O R.C. Sproul, ele diz assim, a fé salvadora tem 3 elementos: conhecimento, saber quem é Cristo; assentimento, concordar com o que a Bíblia diz a respeito de Cristo, segundo lugar, e concordar que aquilo que a Bíblia diz a respeito de Cristo é verdadeiro, é o assentimento. E, em terceiro lugar, confiança. Confiar pessoalmente em Cristo para a salvação. Quando Kierkegaard disse que a fé era um salto no escuro, muita gente abraçou isso. Encontrou que era uma definição maravilhosa. Eu mesmo, sentado na igreja, neófito, ouvi o meu pastor pregando. A fé é um salto no escuro. E por quê? Porque você salta sem saber o que tem lá, mas você confia tanto que você é capaz de correr esse risco. Mas quando você olha para a Bíblia, que define tudo, diz que a fé não é nada de risco. O que ela diz? A fé é a certeza, convicção. Irmão, isso aqui é uma loucura. Não existe espaço de risco na fé. É certeza, é convicção. Eu tenho certeza que Cristo morreu no meu lugar, então eu me aproprio pela fé daquilo que Ele fez por mim na cruz, e é por isso que eu sou salvo, porque o meu entendimento foi aberto. Hoje creio em Jesus. C.S. Lewis, ele conta que ele subiu num meio de transporte incrédulo e desceu crente. De repente ele começou a crer. De repente os seus olhos foram abertos. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo entregou fé no seu coração. Pastor, mas eu estou com dificuldade de crer. Faz igual a mulher lá na Bíblia. Diz, Senhor Jesus, me auxilia na minha falta de fé. Porque a fé é um dom de Deus. É Deus quem dá. Não existe relacionamento com Ele sem fé.
Porque quando eu me aproximo de Deus, eu preciso saber quem Ele é. E eu preciso saber quem eu sou. Então, falando a respeito da obra da salvação, a graça é a base da salvação, a fé é o meio pelo qual nós somos salvos. E o versículo 9 e 10 diz o seguinte, termina assim, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, nós não somos salvos pelas obras, para que não haja glória nossa, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, a respeito da obra da salvação, as obras são o resultado da nossa salvação. As boas obras, o reflexo da nossa salvação. Nós fazemos boas obras para a glória de Deus, porque somos salvos. Então, eu fui salvo, cruzo os braços? De maneira nenhuma. Servimos. O Senhor Jesus utiliza Paulo para corrigir a maneira que nós trabalhamos, irmãos. Nós acordamos de manhã, tomamos café e nós vamos trabalhar. Você vai para a universidade, vai para o banco, vai para a repartição, ou vai teletrabalhar, não sei. E aí você faz a coisa de qualquer jeito? Não, porque Paulo diz o seguinte, a Cristo Jesus estais servindo. Eu não estou servindo meu chefe. Tudo que eu faço para quem? Para a glória de Deus. Por isso nós devemos ser os mais honestos. Por isso nós devemos chegar primeiro. Eu estava ouvindo um chinês bilionário dizendo assim, eu mando embora quem chega na hora, quem é pontual não serve para mim não. Ah, não? Não. Tem que chegar antes. Os que chegam antes se prepararam para chegar ali. Tomaram em sério aquele tempo. Aí eu fico pensando nos crentes. Como que nós nos preparamos quando nós vamos fazer a apresentação, quando nós vamos liderar algo, quando está na nossa mão aquele projeto, eu tenho que liderar, faz de qualquer jeito? Não. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Eu buscarei ser o melhor para direcionar toda glória a Deus. Assim como fez Elias. Elias diz, enfrentou aos profetas de Baal, aos 400 profetas da mesa de Jezabel, a toda uma multidão, e ele para na frente de todo mundo e diz, Israel saberá que há Deus neste lugar. Não homem. Ele poderia dizer, não tem marcha aqui não? Aqui eu estou. Não, vocês saberão que há Deus em Israel. Daniel foi o único que interpretou o sonho do rei. Nabucodonosor. E ele se apresenta e diz assim, rei, o que o senhor pede, mortal nenhum pode fazer, mas há um Deus dos céus. Direcionou toda a glória a Deus. Faça o que você quer fazer, irmão. Mas que Deus guarde o seu coração de pensar. Nós ouvimos na aula hoje com o reverendo Marcelo, nós fazemos tudo que nós fazemos porque Deus nos dá força, porque Deus nos abençoa, porque Deus quem cuida de nós. Tudo que nós temos nas mãos de Deus, nós recebemos. Por isso que nós vivemos para a glória dele, as boas obras que fazemos para a glória de Deus. Porque se nós falamos, não, nós temos fé. O que a Bíblia diz? Ah, você tem fé? Então me mostre as suas obras. Onde estão as suas obras? Porque fé sem obras é morta. O cristão foi verdadeiramente salvo pela graça. Ele recebeu a fé como dom de Deus. E tudo isso levará a produzir frutos de justiça, amor, paciência e obediência. Essas obras não salvam, não mantêm salvo. Cristo é quem nos sustenta, mas as obras são a manifestação prática de uma vida que foi transformada pelo Evangelho. E uma vida que está sendo transformada de glória em glória. Nós damos frutos para a glória de Deus. Meus queridos, quantos ensinamentos nós podemos tirar desses versículos? Olha, a graça de Deus é salvadora. A fé vem junto com a graça, e é uma fé pística, significa que são como as mãos abertas, para receber todo o dom de Deus gratuitamente. A graça de Deus ela é cristológica, ela é exclusiva, porque ela exclui qualquer outra coisa. É somente pela graça.
Não é a graça e algo mais. Não é Cristo e algo mais. Não tem outro acessório. Mas essa graça, ela é pródiga porque é dom de Deus. Deus a dá abundantemente. Mas ela também é doxológica. Por quê? Porque ela glorifica a Deus. Porque é para a glória de Deus. É por isso que os nossos irmãos no passado e até hoje levantam a mesma bandeira. Qual? Só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Nós afirmamos que não está em nós a capacidade de nos salvarmos. A salvação não pode ser comprada, nem conquistada, nem merecida, nem por esforço, nem por performance. Afirmamos que nenhuma obra nossa contribui para a nossa salvação. Só a graça. Significa que nenhuma obra humana nos salva. Negamos que alguma pessoa, qualquer que seja, em qualquer lugar do universo, mereça, por sua própria conta, ser salva. Nem os homens, nem as mulheres mais santos, mais dignos aos nossos olhos, são merecedores da graça de Deus. Nós rejeitamos qualquer adição para garantir salvação além da graça de Deus. Por exemplo, os fariseus convertidos afirmavam lá, e por isso houve o concílio de Jerusalém em Atos 15, dizendo que os crentes deveriam ser circuncidados. Os gentios, cristãos gentios, tinham que ser circuncidados. Retrocedendo a antiga aliança. Por isso que Paulo escreveu a carta aos Gálatas, para corrigir esse retrocesso. Não precisamos de nada mais. Você já deve ter ouvido essa frase, mas grave ela. O pecado trabalha contra nós. O pecado trabalha em nós. Mas Deus trabalha a nosso favor. Em nós. E por meio de nós. Quando fazemos as boas obras. Para a sua própria glória. Antes, a minha vida. Hoje veio uma prima minha aqui na igreja de manhã, e nós ficamos conversando, e um momento ela lembrou, mas como eu era terrível antes de Cristo. Terrível. Tão terrível que os tios se assentam para contar histórias, e ficam horas e horas. Eu fico pensando, gente, de quem eles estão falando? Quem é essa pessoa? Então era assim antes. Minha vida era comer do pecado, do fruto proibido, que desagradava a Deus. Mas hoje, pela graça de Deus, eu posso me sentar a essa mesa livremente por causa do meu Redentor, que vive e reina por toda a eternidade. Vamos orar, irmãos. A obra da salvação. A graça é a base da salvação, a fé é o meio da salvação, as obras são os resultados da salvação. O Senhor nos salvou e o Senhor continua nos santificando. A boa notícia é que o Senhor continua trabalhando em nós, na nossa vida. Vamos orar. Querido Deus, quem de nós aqui poderíamos chamar a atenção do Senhor por causa das coisas que fazemos? Mortos nos nossos delitos e pecados, morto não tem vontade, morto não atrai a ninguém, morto não salva a si mesmo, o morto está morto. Mas o Senhor, por causa do teu grande amor, o Senhor veio até nós, o Senhor veio nos buscar. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, na eternidade. O Senhor nos predestinou na eternidade, mas na linha do tempo o Senhor nos chamou. Vocação eficaz, o chamado eficaz, o chamado irresistível. O Senhor ali nos regenerou, nos deu um novo nascimento, nós nascemos de novo. Ali o Senhor nos justificou, ali o Senhor nos adotou, e ali o Senhor começou uma obra de santificação. E o Senhor
está nos preparando para nos glorificar eternamente. Louvamos e bendizemos o teu nome por toda essa obra que o Senhor está fazendo e vai concluir na vinda do nosso Rei. E isso tudo vai acontecer porque o Senhor é fiel, por causa da graça do Senhor. E o Senhor não vai desistir disso. E eu olho o futuro hoje com esperança, porque nada disso depende de mim. Que alívio, Senhor. Louvado seja o teu nome. Abençoa o teu povo, abre o nosso entendimento, para que possamos desfrutar da comunhão plena com o Senhor, desfrutar como vencedores que somos, por causa do teu grande amor. A nossa vida foi transformada, Deus, e tudo mudou. Pedimos que o Senhor receba a nossa gratidão pela obra de Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém.